Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, junto com John Rosenstern, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. E como falamos todos os dias, estamos felizes de estar com vocês, de coração, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Chegamos no final do programa, no programa anterior. O Bob estava tentando dizer algo e acabou o tempo. Infelizmente, na televisão essas coisas acontecem. Você tem que seguir o relógio ou eles vão te cortar. Bob, você estava dizendo o quê? Bem, uma das maiores acusações ou argumentos que os não trinitarianos, os da unicidade, falem daqueles que creem na Trindade como nós, eles dizem assim: os trinitarianos, vocês estão pregando e crendo que existem 3 deuses. E a Bíblia claramente não diz isto. Então a Trindade está errada. Não, como trinitariano, não cremos que a Bíblia ensina que existem 3 deuses. Isto é falso. A Bíblia não ensina que existem 3 deuses. É um Deus manifestado em 3 pessoas. E os trinitarianos, mesmo que falamos e cremos que é Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo, não estamos dizendo que existem 3 deuses, mas existem 3, como você acabou de explicar. Existem 3 manifestações ou expressões de um Deus, da Trindade. Então, existem 3 pessoas dentro da Trindade. Não quer dizer que são 3 deuses, mas são pessoas individuais, de um Deus. Certo. 3 manifestações de um Deus. Eles têm que inventar umas doutrinas ridículas para tentar apoiar a sua doutrina. Eles têm que fazer isso. Quando Jesus estava orando, eu acho que é no capítulo 17 de São João, a oração mais longa registrada de Cristo, seja qual foi o capítulo, e ele estava falando com o Pai. Eles falavam que ele estava falando da igreja, para que ele seja um como nós somos um e tudo mais. Eles dizem que ele estava orando para si mesmo. Ele estava orando, porque você, novamente, quando a doutrina falsa, quando ela vem e se levanta contra essas coisas, você distorce, você pode mudar, mas é ridículo o que você inventa. Isso aí é loucura, Orar para você mesmo. Isto. Ou referindo-se a nós. Como nós, certo? Mas você tem muito disto na palavra de Deus para descartar, para deixar de lado, achar que não é assim. Veja, então, eu acho que tem muitas pessoas boas na doutrina da unicidade e eu acho que eles amam a Deus, mas estão errados na sua doutrina. Eles vão ir para o céu, é claro, e para surpresa de muitos deles, nós estaremos lá também. Amém. Pela graça de Deus. Muito bem, vamos começar com o versículo 38 de novo. Tudo bem. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Admitir que Deus tem razão e nós estamos equivocados. E sedes batizados todos vós em nome de Jesus Cristo, pela autoridade daquele nome. Não existe nenhuma fórmula batismal no livro de Atos. Cristo deu a única fórmula em Mateus 28:19. Para perdão dos pecados. Deveria haver se traduzido por causa da remissão de pecados. Se batiza em água porque os pecados já foram perdoados como resultado da fé em Cristo. E não porque os pecados devem ser perdoados. Em outras palavras, não somos batizados na água para que os pecados sejam perdoados. Não é o caso aqui. Se você notar na Bíblia de Estudo do Expositor, falamos às vezes deveria ser traduzido ou um assunto assim. Como que podemos falar isto? Bem, todas essas traduções, essa aqui é uma tradução King James, o que eu tenho nas minhas mãos. E então o que acontece é que os tradutores, eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham, 400 anos atrás ou algo assim. E veja, enquanto a palavra de Deus é inspirada 100%, as traduções não são. Temos que entender isto, as traduções não são inspiradas. Como assim inspiradas? Querendo dizer que são incorruptíveis, não há engano nenhum, porque foi inspirada pelo Espírito Santo.
E quer dizer que o Espírito Santo, ele buscou através do vocabulário dos escritores para cada palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E escolheu a palavra exata que ele queria que ele usasse. Agora, quando os tradutores vieram, e o Dr. Gray e o Bob talvez sabem muito mais disto do que eu sei, mas quando os tradutores, eles só podiam trabalhar com os manuscritos que eles tinham para trabalhar. Então, desde a versão King James, por exemplo, ela foi traduzida. Houveram milhares de outros manuscritos que foram descobertos. Haviam mais de 10.000 manuscritos de livros ou partes dos livros em relação à Bíblia. E os eruditos dizem que existem 10 cópias que são a mesma originalmente, mesmo que o original não existe mais, mas que são enxergados como genuínos.